Moreira de Cónegos, uma terra situada na margem direita do rio Vizela, que faz parte da história. Uma freguesia com carisma que remonta às ocupações romanas e foi palco de inúmeras batalhas. Com o passar do tempo, Moreira de Cónegos foi progredindo e traçando a sua identidade. Vivi nesta casa, eu gostei muito desta rua, pela parte das pessoas, que eram muito carinhosas, muito humildes, pobres, a parte deles, mas muito humildes. Amigo do amigo, ajudavam uns aos outros, principalmente o meu pai que precisava muito de ajuda e eles até se ofereciam. Nós juntávamos aqui neste largo, quando vinha da escola ou ao fim do dia, brincávamos aqui neste largo à macaca ou ao esconde-esconde ou assim outras coisas. Nós brincávamos aqui, mas havia muitas moças aqui nesta casa de cima. Depois alguns namorados começaram a ir para a guerra, para Angola, Moçambique e não sei o quê. E elas iam lá para o outro largo, lá no fundo, que é bem da estrada, tem lá um largo. E nós íamos todos, grandes, pequenos, e as moças que tinham os namorados iam para ali fazer crochê, cantar. E nós mais jovens, não é, com 10 ou 11 anos, e andávamos ali à roda, como livre, a cantar à roda com elas. Vinham os moços do lado de São Bentinho das Feiras, tocavam a harmónica, outros com concertina, e era ali uma festa. Minha infância foi sempre aqui. Depois comecei a namorava ali naquela curva, mas éramos felizes, como a Gilda diz, brincávamos aqui, saltávamos à corda, havia um jogo que chamava-se o jogo do espeto, a macaca, também nos pegávamos uns com os outros. E foi uma infância bonita, olha, tenho recordações, que tenho fotografias guardadas desta casa. Esta casa deve ter, sei lá, 100 e tal anos. Não me deu a viver no outro lado. Aqui brincávamos, dançávamos, quando ouvíamos um alto-falante, todas vinhamos até aqui, e aqui era as brincadeiras que fazíamos, quando era o São João, elas fazia-se ali a cascata muito grande, então nós vinhamos para aqui, cantávamos ao São João, punhamos ali o São João, eram muitas brincadeiras, muito, recordar tudo muito bom. Tudo. E esta casa aqui traz memórias, sobretudo até aos meus 13 anos. Foi aqui que praticamente cresci até aos 13. Lembro-me da minha mãe, tinha 4 filhos e nós vivíamos aqui nesta casa, era bastante pobreza, mas éramos felizes. Tínhamos um sítio onde nós podíamos jogar a macaca, naquela altura chamava-se assim. E lembro-me também ali no largo, antes de entrar na Quinta da Eira, era um largo em que todas as raparigas se reuniam ao domingo, porque mesmo aquelas com mais idade que tinham uns namorados no ultramar, e nós vinhamos todas jogar ao ringue. Lembro-me dos rapazes jogar ao tipo, que era ao botão. Lembro-me de nós andar com uma bicicleta de arame. Íamos buscar água à fonte, não havia água encanada, era assim que nós vivíamos todos, em casas pequenas, como esta, com muitos filhos, e lavar a roupa à mão, e buscar água à fonte, e jogar ao peão. Nós estamos neste momento na entrada da Quinta da Eira. Quinta da Eira, que é onde eu vivo, era dos meus avós, e a quinta foi vendida em 1961. Sempre que passava por aqui pela estrada e vinha com a minha mãe, a caminho da igreja, ela olhava para este portão da entrada e as lágrimas vinham aos olhos por saudades que tinha da sua infância e de vivência que teve aqui com os seus pais. E resolvi comprar a quinta. Exatamente no local onde me encontro neste momento, venho com a minha mãe, entro no carro, a quinta já era minha, não é? Entro no carro, ela como ao meu lado, assim, então peguei no pescoço, cabeça, se juntei a mim, dei-lhe um beijinho muito grande e disse à mãe: só disser que a quinta já é minha. E ela diz-me: ó filho, não se brinca com coisas sérias. Disse: ó mãe, por isso mesmo é que eu estou a dizer, a quinta já é minha. Ela vê que é mesmo a sério, sai para fora a chorar. E então foi, a minha mãe passeou-se por esses caminhos fora, não como está hoje, não é? Eu, como uma criança, quando se lhe dá uma prenda,
O valor histórico da Quinta da Eira é realmente importante e eu vinha sabê-lo através do Presidente da Câmara de Guimarães, de quem era amigo e de quem era sou, que me disse a determinada altura: tu sabes o valor histórico da tua quinta. E eu, com as amizades, lá consegui arranjar a fotocópia da escritura, que está escrita ainda em romano, português arcaico romano, a escritura da quinta, em que as assinaturas por baixo não eram assinaturas, não havia grafia nessa altura, eram desenhos, cada pessoa tinha um desenho e essa que era a sua assinatura. Esta quinta pertencia historicamente, portanto, à Dona Mamadona, que é aquela senhora que está em frente ao Palácio de Justiça em Guimarães, que no ano 964, ainda não tínhamos chegado ao ano 1000, portanto, doou à sua filha de nome Aduzinda, e diz a história, mas isto já é lenda, não é? Não sei até que ponto é que é verdade, como promessa dela deixar de andar com um galego. Eu sou natural de Moreira de Cónegos, andei na escola do Atirinho e nas escolas novas, chamam escolas novas, que hoje é o Centro Escolar de Vermis, e na altura a escola obrigatória era até o 4º ano, e os meus pais deixaram-me ir até à 5ª classe. Eu tinha 11 irmãos. E então o meu pai, em junho de 1972, uma sexta-feira, diz: olha, na segunda-feira vais trabalhar para a fábrica. E isso era uma marca. Éramos obrigados a ser adultos naquela semana. Tudo isso é uma memória que temos. Até o pescar no rio, miúdos. Nós miúdos pescávamos aqui neste regato, que hoje as pessoas nem imaginam, mas nós pescávamos peixe, miúdos, trazíamos para casa, limpávamos o peixe, fritávamos o peixe, comíamos o peixe a qualquer hora do dia. Não era fome que a gente sentisse, mas essas coisas só se resultássemos por elas, senão não comíamos. Nasci em São Martim de Conde, só que os meus avós moravam aqui, no bairro da Cuca, e o meu avô era o chofer da fábrica da Cuca. Estava sempre disposto a ajudar e pronto, era uma pessoa sempre muito ativa, muito bem disposta. O meu avô era conhecido por Sr. Carlos Chofer. Pronto, não era o chofer. Eu sei que depois que foi o primeiro treinador de Moreirense. Na história de Moreirense há várias fotografias e ele foi o primeiro treinador de Moreirense, que também fez muito pelo Moreirense, como fazia por tudo. Portanto, que o chamasse sempre a qualquer coisa, ele só se não pudesse mesmo, porque ele ajudava todo. E o Moreirense foi muito ajudado também pelo meu avô. E era comum a família. Todos ajudavam bem, todos ajudavam uns aos outros. Tudo que fosse preciso, estava uns para os outros. Não só os meus avós, como todo o bairro era muito amigo de ajudar. Sou descendente de moleiros, trisavô, do lado do meu pai, em Moreira de Cónegos. Viemos a saber mais tarde que era a maior moagem de Portugal, 11 moinhos tocados em água no Rio Vizela. Meus pais tinham 5 mulas, 2 cavalos e uma carroça, vários criados, uns para andar nos campos, outros para cuidar dos animais, outros para picar os moinhos e para moer a farinha. Eu e mais 3 irmãos éramos moleiros, ajudávamos em tudo, íamos levar a farinha a muitos fregueses, que era as freguesias à volta. Cada freguesia tinha uma pronúncia quase diferente da outra. Nós moleiros é que aprendemos a pronúncia e a maneira de todos, porque íamos a todos lados e éramos um mensageiro, não havia rádios, nem havia televisões nessa época. Era uma vida dura, mas alegre, víamos muita gente. Na Cuca, nasceu uma fábrica que foi motor de inspiração para tantas outras. Aqui, ergueu-se um bairro operário que acolheu pessoas, memórias e sonhos por uma vida melhor. Desde que a indústria têxtil começou a crescer, a fábrica da Cuca foi sempre um sítio de oportunidades. A fábrica da Cuca, por ela mesmo, é uma história extraordinária. A fábrica era o sustento de toda a gente. E a fábrica da Cuca foi a mãe de todas as fábricas que vimos cá. E era uma fábrica já extraordinária. Uma história da Cuca que houve uma altura que queriam fazer a greve
muitas pessoas foram presas, estava lá o meu avô e o meu tio, estavam com medo enquanto não chegaram a casa, portanto também estavam aqui apreensivas, não sabiam quem é que tinha sido preso, não é? O meu tio trabalhava no escritório. E então o trabalhador arranjou um slogan. Como a greve era ilegal, eles arranjaram um slogan. Portanto, diziam: sim senhor, não senhor, o povo tem razão, a caldeira não arranca por falta de carvão. O comboio chegou a Moreira de Cónegos em 1883 e, para além de aliar a energia extraída do rio Vizela ao transporte de mercadorias, trazia e levava cartas de saudade e amor. Ela chegava-se aí às 5 horas ou assim, só se deitava as cartas no comboio e elas então juntavam-se e levavam as cartas ao comboio. E nós, Inclina, eu e outros colegas minhas que moravam por aí, íamos atrás delas. Às vezes elas roçávamos para vir embora, outras vezes nós conseguíamos ir atrás delas a cantar. E então elas lá iam na cantarola até ao comboio e vinham. Não havia outro meio de transporte para ir para o Porto, para ir para a Póvoa, pelo menos os jovens naquela altura, era tudo comboio. Há muitas pessoas que ainda dizem que chegavam com a cara toda suja, porque era carvão, não é? E ficavam as janelas abertas, porque não era assim, não, antigamente. Então as pessoas dizem que chegavam à Póvoa, tinham que lavar a cara para ir ter com o namorado ou com a namorada, e era o meio de transporte. Isto era uma mais-valia já naquela altura para Moreira de Cónegos. E é pelas suas ruas, histórias e fé que podemos conhecer alguns recantos especiais. A Senhora da Ajuda é muito importante na nossa freguesia. Eu até, quando lá vou muitas vezes, eu digo que ela é a nossa padroeira. Ela é a nossa padroeira. É ela e o nosso São Pai, que está na igreja, pequenino. São pequeninos, mas são eles os nossos padroeiros da nossa freguesia. Se fosse a enunciar coisas bonitas que Moreira tem, eu diria, em primeiro lugar, efetivamente, sem dúvida alguma, a Quinta da Eira. Iria falar nos moinhos, nos célebres moinhos, que estão, digamos, desativados, mas que são sempre um património histórico aqui de Moreira de Cónegos. Não deixava de referir a escola primária do tempo do Estado Novo, onde eu andei na escola primária, hoje abandonada, que é uma pena. Realmente, portanto, a ponte romana que liga Moreira de Cónegos a São Martinho de Campo. No entanto, o que difere Moreira de Cónegos de tantas outras terras é a sua gente e o olhar carinhoso que refletem quando falam de uma freguesia orgulhosa no seu percurso e numa comunidade unida e proativa. Para mim não me estava a ver noutra freguesia, não é noutro lugar, porque gosto do povo, gosto da freguesia. Eu vou muito para longe, como eu faço parte do rancho, mas quando chego aqui à Igreja de Moreira, o ar é diferente. Sinto-me bem. Não trocava Moreira por parte nenhuma. Eu estive 30 anos fora e já não me via a viver noutro sítio. É na minha freguesia de eleição. Eu tenho, por princípio, conheço muita gente e então o que valorizo são as pessoas. As pessoas são fantásticas, as pessoas de Moreira de Cónegos. São pessoas que, se eu não as conheci, sei da história delas. Por exemplo, estamos a ver aqui esta monumental igreja. O mestre pedreiro, o Sr. Laurentino, chamavam-lhe o Alho. E eu ponho-me a olhar para esta monumental e majestosa igreja e, sendo ele o responsável onde tocou cada pedra para colocar em cima da outra, não haver um registro do nome dele. E, intimamente sinto-me orgulhoso de passar os olhos na sacristia da igreja e eles colocarem a fotografia do Sr. Alho, do Sr. Laurentino. Os moinhos, que em tempos foram a pedra-mãe da sustentabilidade moreirense, estão agora reabilitados. Transformaram-se num espaço de convívios e muitas alegrias. Nós tínhamos milho e então a minha mãe cozia todas as semanas e enchia uma rasa de milho ou rasa e meia, né? Eu ia aos moinhos trocar aquele milho por farinha para cozer pão. Lá vinha eu com a farinha, com 10 ou 11 anos, e eu pousava assim a farinha ou o milho em cima de um panelo, metia assim a cabeça para erguer o saco. Lá vinha eu, pousava não sei quantas vezes para mim.
Mas pãozinho tínhamos sempre com fartura. E era nesses moinhos, havia 2. Cheguei lá com a Gilda a levar o tais pão, o milho. Nós nunca tivemos milho, mas os pais dela tinham. Eu ia com ela lá a levar o milho para trazer a farinha para fazer o pão. Que elas tinham milho, nós íamos a esfolhar o milho, depois a mãe dela, quando tinha o milho para fazer o pão, levávamos aos moinhos, ia sempre ou com ela ou com o irmão, nós demos-nos sempre muito bem. Então a gente ia aos moinhos, e os moinhos eram muito bonitos. E eles ainda estão agora ainda estão mais bonitos, estão mais modernos. Ainda há pouco fizemos lá uma festa com o rancho. Eu e outra amiga fomos para lá cozinhar, porque a festa foi lá feita. Aí os moinhos também, íamos aos moinhos, buscar comprar a farinha, mesmo para farinhar as sardinhas, a gente ia aos moinhos. Tínhamos aquilo nos moinhos, era muito bonito, muito bonito. Os moinhos a trabalhar, nós íamos lá ver, eles a fazer, eles mostravam-nos, deixavam-nos ver o rio. A minha mãe era a única rapariga dos filhos, e então a minha avó teve cuidado, naturalmente, ia ensinar a fazer pão, a fazer bolo. Os moinhos, fazia-se uma permuta. A minha mãe arranjava, e assim os outros, um determinado peso em milho, e o moleiro fornecia a proporção em farinha. Eu aos 7, 8 anos já pegava em baldes de água para deitar nas pias dos animais, para eles beberem. Nós misturávamos farinha com a água para fortalecer os animais, as mulas. Eu e os meus irmãos picávamos o moinho, que no verão é muito chato porque salta pedras, temos bocadinhos de chumbos nas mãos por causa de que entraram. Picávamos os moinhos, varríamos os moinhos, metíamos a fornada no moinho para ser moída. Quando aquela fornada acabava, não podíamos misturar outra porque era cliente diferente, porque tinha mais centeio ou menos centeio, ou mais o milho alvo, e o milho era diferente. Cada cliente era, o moinho tinha que parar para mudar para outro cliente. E claro, apanhávamos a farinha para os sacos, atávamos os sacos, há uma maneira de saber atá-los, pesávamos e tirávamos a maquia. O que é maquia? Tínhamos formas de madeira fininha, de quadrado, pequena, maior, até a rasa. A rasa, se for com milho, pesa à volta de 15 quilos. Uns ia com 2 para uma freguesia, eu ia com 3 para mais longe, que era Taboadelo, Lapinha, e por aquela zona toda. O senhor presidente Paulo Renato da Junta, na época, foi à minha casa e perguntou-me se eu queria vir ajudá-lo a compor os moinhos, que eles estavam, não funcionavam nada. E eu vim, arranjamos quem fizesse o rodízio embaixo, que é o que faz com a força da água rodar a pedra. Tinha 2 moinhos, só um é que estava completo. E eu ofereci-lhe uma mó de cima, porque quando se diz moleiros, refere-se às mós, não às mulas. Muita gente julga que é mulas, não, é às mós, porque a farinha é feita com 2 mós, 2 pedras, uma por baixo e outra por cima. E eu ofereci a mó de cima e equilibrei-os. Tem que estar equilibrado o moinho, porque senão rompe mais de um lado do que do outro. Piquei-os e estão a funcionar. Tive um prazer enorme de servir os moreirenses.